desejoso, Senhor, de que o Senhor fale conosco. Nos dê ouvidos, Pai. Transforma as nossas vidas, Senhor. Não nos deixe como nós estamos, porque nós queremos expressar com a nossa vida de que não há nada melhor que o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu disse boa noite. Não há nada melhor do que o nosso Deus, irmãos, e não há nada melhor do que louvar o nosso Deus, cantar músicas de adoração a Ele. Não há nada melhor. E você é muito bem-vindo nesse lugar, numa família que juntos adoramos a Deus. Seja muito bem-vindo. Se você nos visita pela primeira vez, se você está à procura de uma igreja, considere a possibilidade de congregar conosco. Você é muito bem-vindo nesse lugar. E não há nada melhor também do que aprendermos a respeito de sua palavra, porque tudo diz respeito ao nosso Deus. E nós estamos em uma série intitulada A Igreja que Pertencemos. Estamos falando sobre participar da Igreja de Jesus, olhando para o livro de Atos. Estamos fazendo um sobrevoo sobre o livro de Atos. E hoje vamos falar sobre o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Pois bem, não podemos nos esquecer da nossa visão. A visão que temos para a Viva é que queremos ser uma igreja em que as pessoas amam fazer parte, porque encontraram seu senso de identidade, pertencimento e propósito. E estamos falando sobre essas coisas no livro de Atos. Estamos falando sobre a nossa identidade que é firmada em Cristo Jesus, que Ele nos pagou um preço, o seu sangue foi o preço a ser pago para que nós então pudéssemos ser adotados na família de Deus. Somos filhos amados de Deus e é isso que define a nossa identidade. Agora, no que diz respeito a pertencimento, significa que pertencemos à grande família de Deus, uma família que está espalhada pelo mundo e que se manifesta em microexpressões como a Viva. E um senso de propósito, estamos entendendo que fomos chamados para espalhar a mensagem de Jesus Cristo ressurreto, que fomos chamados com um lindo propósito de sermos testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo e seus discípulos. Mas, irmãos, falando sobre o Atos dos Apóstolos, como temos aprendido, a igreja estava nascendo. Você lembra da história de Pentecostes, quando Jesus já tinha subido aos céus, 10 dias depois ele derrama do Espírito Santo? Há aquele movimento em que pessoas falam em idiomas conhecidos, pessoas entendem o que eles estão falando, porque eles estavam falando nos seus próprios idiomas, e naquele momento de 120 discípulos, já eram 3.000 discípulos de Jesus, e eles viviam em comunidade. Essas pessoas tinham tudo em comum, viviam realmente uma vida de oração, juntos, uma vida mergulhada no ensino dos apóstolos, e dividindo tudo que tinham. Muitos desses eram da Galileia e agora estavam vivendo em Jerusalém. Então, tudo isso aconteceu em Atos capítulo 1 e 2. Agora nós entramos em Atos capítulo 3. E eu não vou ler Atos 3, mas eu vou dizer brevemente o que estava acontecendo. Pedro e João, ainda na dinâmica do judaísmo, entram no templo para a oração das 3 da tarde. E então, na porta formosa, encontram um homem coxo, um homem que tinha um problema nas suas pernas, e nesse encontro eles dizem: olha, não temos esmola para te dar, porque ele estava ali pedindo esmolas para todos que entrassem, e Pedro então diz para ele: olha, eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou, e ele é curado. Então este homem recebe um milagre, se levanta, sai correndo, pula de alegria para dentro do templo, e o povo estava admirado, porque imagine, tem alguém com problema de físico em sua perna aqui na frente da igreja pedindo esmola, e ele então recebe uma cura milagrosa, ele entra aqui correndo, e todo mundo viu que ele tinha um problema na perna, e ele então entra correndo, pulando de alegria. Foi isso que aconteceu, e o povo admirado: o que será que aconteceu com ele? Em nome de quem ele foi curado? Então Pedro se levanta novamente. Lembra que em Atos capítulo 2, Pedro se levanta para pregar, e novamente Pedro se levanta para pregar. E ele fala então que era necessário crer e entregar as vidas àquele que havia ressurgido dentre os mortos.
Pedro chama o povo que estava vendo aquilo acontecer ao arrependimento. Pedro novamente diz: vocês crucificaram Jesus, o Filho de Deus, mas então arrependam-se dos seus pecados. E aí, então, enfim, começa a perseguição. Até então, eles viviam uma vida muito boa com aqueles que estavam ao seu redor. Agora a perseguição começa. Pedro acusa os judeus de terem matado Jesus, e aí começam a ter problemas. Como eles vão reagir a essa perseguição que começaria agora em Atos capítulo 4? Pois bem, é sobre isso que vamos falar nessa noite, sobre as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, diante da perseguição, ela glorifica Jesus, ela mantém-se fiel a Ele e ela ora. E o primeiro ponto então, diante da perseguição, uma igreja cheia do Espírito Santo glorifica Jesus. O texto está lá em Atos capítulo 4, verso 1 em diante, e a gente vai lendo e vai falando. O texto que está na tela diz assim: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Vamos orar novamente? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que é santa e poderosa. Sabemos que essa palavra traz consolo, conforto e encorajamento ao nosso coração. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, fala aos nossos corações e nos transforma nessa noite. E que eu, Senhor, nessa noite seja um mero instrumento para que a Tua palavra opere no coração de todos nós, em nome de Jesus. Pois bem, os líderes do judaísmo começaram a ficar preocupados. E aqui o texto nos diz que haviam os sacerdotes, o capitão da guarda e os saduceus. Os sacerdotes eram aqueles que administravam o templo. O capitão da guarda, ele era o policial do templo, era aquele que tinha o poder de polícia, ele só estava abaixo do sumo sacerdote. E tinha os saduceus. Os saduceus eram um partido político religioso. Os saduceus, você lembra, provavelmente se lembra dos fariseus. Os fariseus entraram em muitos embates com Jesus, mas chegou um momento que os saduceus começaram a se levantar mais, porque você lembra quando Jesus adentra no templo e expulsa os cambistas? Pois bem, os saduceus eram a alta classe dos judeus, eles comandavam o templo e ali certamente eles foram afetados. E não só isso, mas eles, por exemplo, só criam nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam na ressurreição, e eles achavam que o Messias, que a era messiânica já tinha acontecido cerca de 200 anos antes. Enfim, o ponto é, eles estavam preocupados com o que estava acontecendo, eles estavam preocupados com a cura e com o que Pedro estava pregando. Eles provavelmente se ligaram que o mestre de Pedro havia sido morto um tempo antes. Agora, o que esse discípulo do mestre dele, aquele Jesus, estava incomodando? Então a pregação de Pedro, de alguma forma, estava confrontando principalmente os saduceus, porque Pedro, na pregação que nós vemos aqui em Atos capítulo 4, fala que Jesus é o Messias, aquele que o povo judeu esperava. E fala que Jesus havia ressuscitado entre os mortos, ou seja, todos os ensinamentos contrários ao que os saduceus criam. E o mais incrível é que de 120 pessoas, o grupo passou para 3.000 pessoas, e agora, com essa pregação de Pedro aqui, passou para 5.000 pessoas. Preocupados então, eles prendem Pedro e João. Verso 5, eles passam a noite na prisão, porque já era fim do dia. Verso 5, no dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Repito, preocupados com aquele movimento, preocupados com aquela cura,
preocupados com os ensinamentos, colocaram Pedro e João diante do julgamento. Eles estavam diante do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo formado por 72 homens, a alta classe do judaísmo. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, os escribas, muitos saduceus, os líderes do templo, ali sentados em uma meia-lua, mais ou menos como vocês estão, e Pedro e João aqui, sendo de pé, julgados por aquele grupo de homens. Agora, lembre-se, esse grupo havia condenado Jesus, e agora estava, mais uma vez, julgando outros 2 homens, e a pergunta é: com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso? Então, Pedro responde. Pedro, então, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro homem dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, como lá em Atos capítulo 2, o texto diz que ele estava cheio do Espírito Santo, aqui, novamente. Pedro, ele não tinha estudo, irmãos, ele era um pescador, ele não era um cara culto, mas ele estava cheio de ousadia. Provavelmente, ele se lembrou do que Jesus disse tempos antes, porque se você se lembrar também, Pedro havia negado Cristo, Pedro estava com medo de morrer, e agora Pedro se levanta de um réu, agora ele se levanta como um acusador, dizendo: vocês mataram o Filho de Deus. Cheio de coragem e ousadia, como eu disse, provavelmente ele se lembrava do que Jesus disse, que está lá em Mateus capítulo 10, e Jesus disse assim: quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão, afinal, não são vocês que estão falando, mas é o Espírito do Pai de vocês, é quem fala por meio de vocês. Pedro, cheio do Espírito Santo, não era ele quem falava, era o Espírito de Deus. A primeira marca, então, de uma igreja pressionada é glorificar Jesus Cristo. Ao invés de se acuar, ao invés de se eximir da culpa, ao invés de negar Jesus, Pedro levanta a voz com mais intensidade e diz: ele ressuscitou. Irmãos, nós não podemos recuar. As pressões virão, aliás, as pressões já vêm, nós não podemos recuar. Países como China, Vietnã, Coreia do Norte, Etiópia, Sudão e outros, cristãos são mortos, porque professam Jesus como seu Salvador e Senhor. O século XX provavelmente foi o século em que mais morreram pessoas por pregarem o nome de Cristo, por não negarem a sua fé, mais do que em toda a história. O século XX foi o século que mais nossos irmãos morreram por não negarem Cristo. Não vivemos um tipo de perseguição como essa, graças a Deus, mas em alguma medida temos uma perseguição velada, recebemos preconceito, muitas vezes somos ridicularizados. Agora o ponto é, como reagimos quando nos sentimos acuados por conta da nossa fé? Como você reage quando alguém de alguma forma o acusa de algo, ou o desencoraja, ou fala mal de você, ou lhe persegue? Como nós reagimos quando nos sentimos acuados por causa da nossa fé? Infelizmente, muitos negam Jesus, e eu não estou falando sobre risco de morte, estou falando sobre medo de perder o emprego, prefiro negar Jesus. Medo de não ser aceito em determinado grupo, prefiro negar Jesus. Medo de perder seguidores nas mídias sociais, prefiro negar Jesus. Nós negamos Jesus quando nos calamos frente a injustiças,
quando vemos problemas e não falamos algo. Negamos Jesus quando somos influenciados pelo mundo caído, pelos pecadores, ao invés de nós sermos luz e sal. Nós negamos Jesus quando não somos suas testemunhas. Nós negamos Jesus quando mergulhamos no pecado. Nós negamos Jesus quando não compartilhamos sobre Ele a quem sofre por algo, por não ter esperança. Irmãos, muitas vezes temos negado Jesus. Como Pedro, antes desse momento, tempos antes, havia negado Jesus. Muitas vezes nós o negamos. E você se lembra? Em João ele relata isso, quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, o texto fala que Jesus fitou os olhos de Pedro, e eles trocaram olhares naquele momento com Jesus ressurreto, e ele negando Cristo, ele sai cheio de remorso, mas Jesus restaura Pedro, e agora, cheio de coragem, cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo, ele não está nem aí pelo que pode acontecer por ele, ele continua glorificando Jesus, ele levanta a sua voz, mesmo com risco de morte, e diz: ele ressuscitou. Pessoas cheias do Espírito Santo levantam suas vozes em frente à perseguição, não se calam, sabem que servem a um Deus vivo, sabem que as repercussões da sua fé são eternas, sabem que a mensagem que detém é uma mensagem de libertação, que liberta cativos espirituais, que dá vida a mortos espirituais, que pode curar enfermos, curar paralíticos inclusive. Pessoas que são cheias do Espírito Santo não negam a sua fé, e elas não aceitam o que às vezes a ciência diz, que Deus está morto. Irmãos, Deus não está morto. O filósofo Nietzsche diz, ou um comentário sobre ele, é o que está na tela. Para ele, Nietzsche, a suposta morte de Deus era um evento libertador, pois permitia que os seres humanos assumissem a responsabilidade por suas próprias vidas e construíssem suas próprias crenças e valores. A ideia da morte de Deus foi uma das mais influentes de Nietzsche e teve um impacto significativo na filosofia, na literatura e na cultura ocidental em geral. Irmãos, Nietzsche estava errado. Deus não está morto. Ele está mais vivo do que nunca e se manifesta diariamente ao nosso redor. Pergunte a um ateu: quantos foram libertos das drogas por conta de uma filosofia ateísta? Quantos casamentos foram restaurados por conta de uma filosofia que não leva Deus em consideração? Quantas pessoas receberam curas milagrosas por causa de uma fala de um ateu? Quantas pessoas tiveram os seus problemas resolvidos sem Jesus no negócio? Quantos ateus fizeram coisas ou experimentaram essas coisas como nós experimentamos diariamente? Irmãos, Deus não morreu, Ele está vivo. E se então uma igreja cheia do Espírito Santo, ela continua adorando e exaltando Jesus, uma igreja cheia do Espírito Santo, diante de ameaças, ela se mantém fiel a Jesus. O texto do verso 13 em diante diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer ao contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiu entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, os líderes estavam preocupados. Era inegável o milagre, todo mundo sabia que o coxo tinha sido curado. Agora,
um novo ensinamento com presença real de um sinal, de uma cura, de um milagre, traria um impacto muito grande. E eles viam, poxa, agora eram 5.000 discípulos desse Jesus que nós matamos. Será que Jesus não morreu? Irmãos, o judaísmo era uma religião milenar. Já a lei de Moisés tinha sido recebida 1.500 anos antes. Agora, a questão é que o judaísmo, ele dizia respeito à velha aliança. E Jesus inaugurava a nova aliança. O judaísmo havia cerca de 613 mandamentos. 613. Mais um monte de normas criadas pelos próprios homens. Tinha um sistema de leis, dividido em 3 aspectos: sacrificial, judicial e moral. Leis de sacrifício, leis que regiam a cidade e leis que regiam os aspectos morais. Entendiam os judeus que a salvação vinha pelo cumprimento da lei. Entendiam que havia um aspecto de autojustiça: eu me esforço, então eu sou salvo. Eu me esforço de um jeito a cumprir a lei, então eu mereço a salvação. E aí vem Jesus com a nova aliança. Ele, claro, cumpre toda a antiga aliança, mas ele de alguma forma abole os sistemas sacrificial e judicial. Não havia mais a necessidade de sacrificar animais, porque ele foi o último sacrifício. Não havia mais necessidade das leis judiciais, porque já não era mais um sistema teocrático, ou seja, não era um sistema guiado pelas leis de Deus, era o Império Romano quem comandava. E o sistema moral, claro, esse continuava, os 10 mandamentos como resumo, como princípios. O ponto é que Jesus aprofunda o entendimento dos 10 mandamentos, e ele diz que, olha, não, claro, há salvação, mas a salvação é pela graça. A lei de Moisés, ela serve para dizer, somos pecadores. A lei de Moisés serve para dizer, precisamos de um Salvador. Então, Jesus confronta uma série de ensinos, e os apóstolos continuam nesse confronto. Os apóstolos continuam com essa ideia, confrontando aquele sistema de crenças milenar. E se eram 5.000 pessoas agora, com pessoas sendo curadas, eles estavam preocupados. Então, eles dão essa ordem. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. E agora? Pedro e João haviam sido presos na noite anterior, passaram a noite na cadeia, dia seguinte diante dos líderes judaicos, que eles eram judeus, estavam diante dos seus líderes, sendo julgados, e os líderes dizem, ok, vai ficar tudo bem, desde que vocês não falem mais nada sobre o nome de Jesus. Como vocês acham que eles reagiriam? Ou como eles reagiram? Parariam com medo de ser preso? Parariam porque tinham medo de morrer, porque tinham um nome a zelar, porque tinham uma família a sustentar? Enfim, mas esses homens tinham uma missão, e Jesus Cristo tinha dado essa missão a eles: sejam minhas testemunhas. Jesus disse, sejam minhas testemunhas, até os confins da terra. Como eles responderam então? Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, é clara a diferença de Pedro antes e depois do Espírito Santo. Agora, cheio de ousadia, sem medo de morrer, ele diz, nós não pararemos de falar. Irmãos, alguns países, como eu disse, as pessoas são mortas porque professam Jesus. Outros países, as pessoas são mortas porque elas evangelizam. Então tem país que você pode ir a uma igreja, que você pode professar Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você não pode falar para alguém. Você pode ser morto, em especial se você é um muçulmano, que se converte ao cristianismo. Você pode ser morto se falar sobre Jesus para outra pessoa. Nós não vivemos isso ainda. Eu tenho percebido uma clara movimentação de alguns líderes tentando dificultar o evangelismo. Irmãos, há ideias de que estão querendo dizer
que falar que Jesus salva é sinônimo de intolerância religiosa. Olha que o governo da Bahia falou. Colocaram uma postagem no começo desse ano, dizendo que, basicamente, é intolerância religiosa dizer que você precisa encontrar Jesus. Irmãos, na Bahia, uma lei estadual, desculpa, uma lei não, uma postagem do governo estadual, depois eles apagaram. Mas pensa, se você disser para alguém, você precisa encontrar Jesus, você pode ser enquadrado no crime de intolerância religiosa. Você, não hoje, mas pode ser que isso venha se tornar uma realidade, que se você disser que só Jesus salva, você pode ser preso. Isso não está longe, ouça o que estou lhe dizendo. Olha o que a postagem diz. Desculpa, não está aqui, eu não coloquei na tela, mas diz assim: não é só Jesus, o princípio básico de todas as religiões é o amor, o que basta é encontrar aquela que te faz bem e que eleve a espiritualidade e o afeto entre as pessoas. Irmãos, é linda essa frase, mas não é verdade. O verso 12 diz, que nós lemos: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, se nós somos coerentes com aquilo que nós cremos, nós somos obrigados a dizer que Jesus é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ou seja, não há outro caminho. Dalai Lama não é o caminho, o Santo Agostinho não é o caminho, embora tenha livros maravilhosos. Chico Xavier não é o caminho, Maomé não é o caminho, Jesus é o caminho. E se nós queremos ser coerentes com aquilo que cremos, nós precisamos dizer que Jesus é o único caminho. Em tempos onde as verdades são relativas, em que você tem a sua verdade, eu tenho a minha, nós precisamos abrir mão dessas verdades relativas e assumir a verdade única e verdadeira de que Jesus é o único caminho. E aí, quando evangelizar for crime, como você vai se portar? Talvez você esteja pensando: hoje não é crime, eu não evangelizo, então quando for crime eu não vou ter problema. Mas isso deveria ser um problema. Nós carregamos uma verdade que liberta pessoas das suas prisões pessoais, e nós não estamos espalhando essa mensagem. E aí, vamos nos calar? A missão de sermos testemunhas de Jesus é para todos nós. Alguns podem nos chamar de radicais, e eu diria, talvez, mas entenda bem, radicalidade não tem nada a ver com agressividade, tem a ver com intensidade. Não é sobre bater boca com descrente, sobre empurrar goela abaixo aquilo que cremos, não é sobre debates na internet, tampouco sobre agredir verbal e fisicamente quem pensa diferente, não é sobre uma postura de ataque às diferenças. Quando observamos a vida de Jesus e dos próprios apóstolos, vemos que o que os impelia não era o desejo de ganhar na argumentação, não era o ego querendo ganhar uma discussão, era o amor que transbordava em seu coração. Portanto, não deixaremos de ser testemunhas de Jesus, ainda que homens tentem nos calar, mas nossa postura diante daqueles que pensam diferente não deve ser agressiva e sim de amor. Se batem em nossa face, viramos e damos o outro lado. Se nos fazem caminhar uma milha, caminharemos a segunda milha. Se nos ofendem, oraremos por eles. Se nos perseguem, os amaremos. Esse é o nosso nível de radicalidade, irmãos. Porque nós queremos cumprir aquilo que Jesus disse em Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, Jesus, porém lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. E aí, diante das ameaças, como nos portaremos? Nos manteremos fiéis a Jesus, espalhando as suas boas novas, ou nos calaremos com medo daquilo que pode nos acontecer? Irmãos, John Bunyan, um homem que viveu na Inglaterra séculos atrás, tinha uma filha cega,
E esse homem foi preso por compartilhar o Evangelho. E esse homem preso, a ele foi dito: se você parar de compartilhar o Evangelho, nós te liberamos e tu pode cuidar da tua filha cega. E ele disse: eu não vou parar de pregar. E esse homem escreveu nada mais, nada menos do que o segundo livro mais lido em toda a história, um livro intitulado Peregrino. Esse homem era cheio do Espírito Santo, ele não se calou. E o último ponto da noite, que diante de ameaças, uma igreja cheia do Espírito Santo ora. Verso 23 e 24. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E aqui o autor Lucas traz uma descrição da oração deles. Mas, irmãos, no fim das contas, eles foram liberados. Eles então, tendo sido liberados, voltam ao encontro dos demais discípulos. E o que eles fazem diante disso? Eles oram. E aqui uma grande lição para nós. Qual foi a primeira coisa que fizeram? Foram fazer um treinamento teológico para vencer na argumentação? Organizaram uma marcha, um motim ou uma greve? Buscaram, quem sabe, o sindicato dos cristãos perseguidos? Contrataram advogados? Pediram leis de proteção? Ainda que todos esses meios possam ser legítimos, a primeira coisa que devemos fazer diante de ameaças e perseguição é orarmos. Não se trata de uma batalha carnal, mas espiritual. E batalhas espirituais são vencidas com armas espirituais. Irmãos, diante de ameaças, diante de acusações, diante de acuação, nós precisamos recorrer àquele que reina sobre todas as coisas. Orar é expressar a nossa dependência do Rei dos Reis. Orar é abrir, rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Nós não vamos responder às ameaças com a força do braço. Nós não vamos responder às ameaças com melhor argumentação, ou quem sabe falar mais alto, ainda que a argumentação seja um instrumento, mas sem o Espírito Santo, toda a argumentação será em vão. E fazemos isso porque reconhecemos que Ele reina, e nenhum imperador, sacerdote, presidente ou rei pode impedir os intentos do Senhor. Nada pode impedi-lo de agir, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, irmãos, o que vamos fazer? Vamos orar. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o último dos puritanos, disse que não trocava sua sala de oração por sua biblioteca. John Owen, um dos maiores intelectuais da Inglaterra, disse que não trocava seu conhecimento teológico pelo fervor que John Bunyan tinha. Aliás, ele disse que trocava, melhor dizendo, ele preferia o fervor daquele cara preso, John Bunyan, do que o seu conhecimento teológico. Irmãos, o que temos trocado pela oração? Talvez estejamos trocando por estudo teológico, ainda que estudo teológico seja fundamental, importantíssimo, mas uma coisa não anula a outra. Eu não vou orar, mas vou estudar. Não é assim que funciona, as duas coisas são fundamentais. Não vou orar para ter um tempo com a minha família. Não está em jogo isso. Tem que ter tempo com a família, sim, mas a oração não está ali, não é um opcional. Vou comprar um carro com ou sem ar-condicionado, vou ter uma vida com ou sem oração. Isso não é opção. Oração é a perna que nos faz caminhar no que se diz respeito à questão espiritual. E, irmãos, o que mais me constrange é o conteúdo dessa oração. Eles exaltam Deus, falam sobre a sua soberania, e então vem o seu pedido. E o que eles pedem, inclusive foi dito ontem na oração: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Isso é constrangedor, irmãos. Diante do risco de prisão e de morte, eles pediam mais coragem. Diante do risco de apanhar, eles pediam mais ousadia. Diante do risco de vida, eles pediam a força do Espírito Santo, porque o foco desses homens e mulheres estava na eternidade. Eles sabiam
que eles eram peregrinos. E aqui que está o problema, irmãos. A gente gosta muito dessa vida. A gente vive como se a gente não fosse morrer. A gente vive como se tudo dependesse da gente, como se os prazeres dessa vida fossem o sentido da vida. A gente vive como se nunca fosse morrer. A gente acumula dinheiro como se nunca fosse para o céu, ou como se a gente pudesse levar dinheiro para o céu. A gente tem prazeres tais que a gente, como se a gente achasse que nunca mais fosse ter esse tipo de prazer. Tudo porque os nossos olhos estão nessa terra, porque nós não queremos sofrer, nós não queremos aflições, nós só queremos os benefícios que essa terra pode proporcionar. É por isso que muitos têm pervertido o Evangelho, falando só sobre coisa boa. É por isso que muitos vão só falar as partes das bênçãos, porque é isso que o povo quer. O povo não quer ouvir mensagens como Jesus disse: aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. As pessoas querem ouvir: aqueles que querem me seguir, venha, você vai ser muito abençoado, você vai ter bênçãos materiais de toda sorte. Irmãos, nem sempre. Às vezes, a gente vai ter que dizer o que Paulo disse aos Coríntios: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Imagine, se coloque na situação de Paulo, tendo sido preso por algumas vezes, tendo passado por naufrágio, tendo quase morrido, cobra picou, olha, irmãos, e ele então diz essas coisas, dizendo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, mas não desanimados, somos perseguidos, porém nunca abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Irmãos, que tal a gente fazer o que Paulo fez? Que tal a gente viver como Paulo viveu? Deixando-se gastar pelo reino de Deus. Eu concluo dizendo que nós fomos chamados para impactar o mundo. Agora, uma igreja sem o Espírito Santo não vai conseguir fazer isso, porque isso não se faz com a força do braço, isso não se faz com a correria, isso não se faz com guerreiros, isso não se faz com lógica, nem com teologia. Tudo isso é importante, mas isso se faz, impactar o mundo, com o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós ficamos acuados e não influenciamos o mundo, por mais inteligente que a gente seja, por mais teologia que a gente saiba. Sem o Espírito Santo todo o trabalho é em vão. Quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Diante das ameaças, ela glorifica o nome de Jesus, ela se mantém fiel a Ele e ela ora. Então, eu quero fazer um último convite, para que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos. Nós que vamos então nos manter fiéis a Jesus, vamos, ainda que sejamos perseguidos, vamos continuar glorificando Ele, vamos espalhar o nome dEle ainda que sejamos perseguidos, vamos orar em todo o tempo. Como é que se faz isso, Bruno? Nós precisamos nos submeter ao que os teólogos chamam de meios de graça. Meios de graça são meios pelos quais Deus dá graça ao seu povo. Graça é aquilo que a gente não merece, é o favor de Deus para nós. E quais são os meios pelos quais Ele abençoa o seu povo? Ele dá graça, Ele derrama do Espírito Santo. Culto. Portanto, você está aqui, você está recebendo da graça de Deus. Culto não é assim, vou, não vou, eu acho que vou, não deu tempo de ir, não.
Culto é o lugar que você recebe de Deus, então não há motivo pelo qual você não precise ou não deve estar aqui todos os domingos. Outro meio que Deus derrama graça é a oração comunitária. Quem veio ontem sabe do que é receber graça da parte de Deus. Provavelmente 1/3 da igreja estava aqui ontem. Foi maravilhoso. Deus derramou da sua graça, Deus se fez presente em nosso meio. Agora, Deus derrama graça nos nossos momentos de leitura bíblica, nos nossos momentos de oração individual, e Deus derrama graça nos momentos de comunhão, nos momentos que nós repartimos o pão, não só na ceia, mas diariamente, quando dividimos o que temos, quando sentamos à mesa e abrimos o coração um com o outro, quando vivemos junto, compartilhando tudo que temos, dificuldades, sonhos, bênçãos e etc. Agora eu te pergunto, onde você pode receber uma overdose de graça? Onde você pode receber da parte de Deus graça a ponto de ter culto, oração coletiva, oração individual, leitura bíblica e comunhão? Onde? No retiro. Irmãos, não é propaganda para a gente ganhar dinheiro. Irmãos, a gente vai ganhar de Deus uma overdose de graça. É o momento para a gente sair mais cheio do Espírito Santo. É o momento para a gente se fortalecer como comunidade, para conhecer pessoas que a gente não conhece, para compartilhar os nossos fardos com os irmãos, para a gente receber do sobrenatural de Deus. Talvez você tenha uma doença que precisa de uma cura milagrosa. Por que não a gente ir lá fazer um clamor a Deus, suplicando pela sua cura lá no retiro? Talvez você esteja com um problema financeiro, por que não fazermos um clamor a Deus para que Ele resolva essa situação? Talvez você esteja seco espiritualmente, por que não no retiro receber uma enxurrada de bênção de Deus? Talvez você seja sozinho, por que não estar no retiro para fazer novas amizades? Talvez você se sinta pressionado pelas coisas do mundo, por que não encontrar lá no retiro pessoas que também se sentem impressionadas pelas coisas do mundo, e lá você compartilha as suas lutas, e vê que outras pessoas lutam com as mesmas coisas. Irmãos, como seremos uma igreja cheia do Espírito Santo? Nos submetendo aos meios de graça, e nós temos a oportunidade de na sexta-feira, sermos inundados com essa graça. Irmãos, não fazemos o retiro no carnaval, porque tenho medo da influência do carnaval, então vamos nos retirar. Não, irmãos, nós não temos medo, nós temos o Espírito Santo. Nós fazemos na Páscoa, porque é o ápice do cristianismo, não é o Natal. O ápice do cristianismo é a Páscoa, é quando comemoramos a ressurreição de Cristo, e o tema dessa Páscoa é encontros com Jesus. Lá você vai ter, eu tenho plena certeza, um encontro com Jesus. Agora, você pode ir nos cultos, somente nos cultos, e não pagar nada por isso, mas eu sinceramente te desencorajo a fazer isso. Você não vai entender a vibe, você não vai estar no clima. Quem já foi em retiro sabe, as duas formas de ir só no culto e ir se retirar. Irmãos, você está de fora, chega lá, eu já fui em retiro assim, não, eu vou só nas pregações. Tu pensa, não está estranho isso aqui, eu não estou me sentindo parte disso aqui. Claro, quem está retirado, como a palavra diz, você se retira do seu dia a dia e mergulha numa comunhão profunda com Deus e com os irmãos, e você entra na vibe. Você entra naquela de que chega na hora da pregação, chega na hora dos momentos de louvor, você literalmente sai do chão. Irmãos, você pode ir nos cultos apenas, mas eu te encorajo a ficar com a gente do início ao fim. Sabe, você pode dormir em casa, mas assim, meu conselho forte é, chegue no horário do café da manhã, e vai embora só depois de ter comunhão com o povo, ter passado o dia inteiro junto. Vai em casa, fecha o olho, no dia seguinte abre o olho, escova o dente e vem para o café da manhã do dia seguinte.
Depois você vai poder testemunhar do quão poderoso é receber de Deus em dias como o retiro. A banda pode subir, nós vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, mais do que já somos, mas sabemos que isso, ainda que tenhamos a nossa responsabilidade, sabemos que sem o Teu Espírito fazer isso em nossas vidas, nós não vamos conseguir. Por isso, nos colocamos nessa posição de completa dependência do Senhor, até para sermos cheios do Espírito. Senhor, por favor, enche-nos. Aquilo que estiver a nosso alcance, nós faremos. Aquilo que estiver a nossa responsabilidade, nós faremos. Portanto, Espírito Santo, que nós, eu e o povo que me ouve, estejamos submissos aos meios de graça, nos cultos, nas orações, na comunhão e no retiro. Toca o coração, Senhor, daqueles que estão em dúvida de ir no retiro ou não, ou mesmo até não estão querendo ir. Por favor, toca nos seus corações, para que entendam que sem dúvida é a melhor opção, se possível. Agora, Espírito Santo, nós vamos cantar a Ti.